Olá, vamos ajustar aqui. Olá, Ana. Oi, todo mundo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom dia ou boa tarde para quem for assistir depois a live que nós vamos começar agora. É um prazer estar aqui com vocês, recebê-los e receber especialmente a Ana, né, com quem eu vou conversar hoje com um tema muito importante, porque a gente vai falar sobre a terapia breve e o atendimento domiciliar. A Ana vai poder contar pra gente a experiência dela e trazer a terapia breve, né, para um contexto além de quatro paredes. Boa noite, Meire, que bom te ver aqui, né, Meire, que já fez a formação, né, com a gente, se não me engano, é a Meire da turma passada. Boa noite, Najara. Que bom que vocês estão chegando. Então, Ana já está aqui, nós vamos já esquentar aí os nossos motores, começar a conversar, porque tem muita prosa boa hoje aqui, né? Se vocês quiserem, já convidem colegas para participar, enviem aí o aviãozinho, né, para convidar quem vocês acham que possa ter interesse na live. Tá legal, gente? Ana, então vamos lá. Vamos ver se deu certo. Boa noite, Mona Lisa. Que bom que você conseguiu vir. Oi, Tereza. Oi, Ana. Oi, oi, oi. Estou aqui Oi. tentando encontrar um filtro para ver se melhora, né? Não, nem precisa. Tá ótima, tá linda. Eu coloquei esse que embaça um pouquinho atrás. Quando a gente não é quem puxa a live, né? A gente já tem essas coisas todas estruturadas. Aí, agora, sendo convidada, eu ainda não tinha essa estrutura pronta, mas vamos ao natural mesmo, não tem Tá problema algum, né, linda, não? tá ótimo, é isso mesmo. Aí, ó, Mona Lisa tá falando que você tá linda, Ana. Então, pronto. Obrigada. Mona Lisa, que foi, inclusive, a protagonista desse pedido, né, da live. A gente vai explicar o porquê que a gente até tá fazendo, né, Ana? Sim. Mas olha só, Ana, coloca então para o pessoal, né, quem é você, como que com o que você trabalha, enfim, faz aí sua introdução. Eu sou psicóloga clínica e da saúde. Muito prazer, né? Boa noite a todos. Eu sou Ana Beatriz, psicóloga clínica e da saúde. Tenho aí uma experiência de 20 anos já, né? De trajetória e de exercício profissional. E um exercício profissional que se deu muito nesse contexto domiciliar aí, né? Assim, e a partir dele, né, eu tive a oportunidade de conquistar, né, outras experiências, várias formações, porque realmente sou uma pessoa sedenta por conhecimento, bastante curiosa e uma profissional que busca sempre ser a melhor profissional para os trabalhos a que eu me proponho a desenvolver, assim. Então, essa busca incessante por conhecimento faz parte de mim Sim. e da profissão que eu escolhi, porque a psicologia é isso, né? É evolução. A gente Exato. trabalha com seres humanos e buscar a evolução deles nos coloca também nesse processo, né? Da gente evoluir, da gente se desenvolver.
sempre assim. Então, atualmente, né, eu estou no exercício clínico de forma online e também por meio dos atendimentos domiciliares, cuidando aí das vidas que chegam até mim, né, os pacientes, famílias, e isso se estende para outras searas também. Também. Pois é, Ana, e para mim é um prazer, né, estar conversando com você, que você vai trazer para a gente um contexto diferente. Depois nós vamos contar um pedacinho, né, de um atendimento que você fez, lógico, né, sem identificações e tudo, né? E a Ana está, então, fazendo a mentoria e formação em terapia breve, né? Esse ano, com a turma desse ano. E como ela colocou, né, a questão do atendimento domiciliar, uma das colegas, que até a Mona Lisa, falou: vamos saber mais disso aí. E então a gente decidiu trazer, né, para vocês assim, o conhecimento, porque eu acredito que seja desconhecido para grande parte dos psicólogos mesmo, né, Ana? Então, assim, falar das glórias e dos desafios. E também eu acho que a história que a gente, né, vai contar no finalzinho mais da live vai mostrar muito assim como que a gente pode realmente levar a terapia breve para além do consultório, que é uma coisa que, né, há muitos anos eu venho falando, a gente precisa levar a psicologia e a terapia para quem precisar dela, onde a pessoa estiver, né, Ana? Ana, e você está falando de Goiânia, né? Isso, eu falo bem do Centro-Oeste, Goiânia, Goiás, aqui é a capital Aham. de Goiás. Hoje tá né, foi um dia assim de um clima gostoso. A gente aqui não tá ainda nessa coisa de usar casaquinho, não. Igual você tá em BH, Tô Tereza. de casaco e gola alta aqui, né? E olha só, Ana, estamos em climas diferentes, mas aí eu acho que é difícil fazer frio também, né? Eu acho que não faz, né? Raramente, né? Goiânia O faz frio. friozinho, Faz? assim, mas não é um frio, né? Assim, aqui a gente brinca que chegou 19 graus, 20 graus, a gente já tá de casaquinho, 22, né? Assim, é uma Aham. outra. A gente não convive com o frio como Sim, em outras regiões é. a gente convive, né? Aham. Assim, eu precisei ir para Gramado para saber o que, que de Que é fato era frio. frio, é. A turma do ano passado, deixa eu ver se é do ano passado, não, de 2021, era muito interessante porque nós tínhamos desde Porto Alegre, aliás, não, Pelotas, a Recife, Maceió, Recife, então às vezes para a gente que estava com 12, 13 graus, estava frio, as meninas lá do sul, nossa, nós estamos aqui. Tá ótimo para nós esse tempo, 12 graus, tá fresquinho, né? Então tudo é relativo mesmo, né, Ana? Ana, e olha só, vamos até começar aqui, que a Mona Lisa até colocou já nos comentários assim, que na faculdade os professores diziam ser proibido o atendimento domiciliar. Então, coloca aí primeiro para a gente, contextualiza assim, o que é o atendimento domiciliar, como que ele se dá, né? O atendimento domiciliar em psicologia, ele é uma forma de atendimento psicológico que ele pode se dar no contexto autônomo, privado, ou junto de uma equipe. E aí, quando a gente fala junto de uma equipe, a gente amplia isso para outras formas de nomenclaturas dentro desse atendimento, né? Que é o que a gente chama de atenção domiciliar ou home care. E aí, qual que é a diferença disso? Né? Assim, a atenção domiciliar, ela é um cuidado dentro da residência do paciente, que se dá por meio de uma equipe multi ou interdisciplinar, por vezes transdisciplinar também, e que se dá tanto do profissional indo sistematicamente sozinho na residência do paciente, quanto
em equipe, construções em equipe. O home care... Só um minutinho, Ana. Tá. Diferencia aí, né? Assim, inter, multi e transdisciplinar. Porque talvez, O né, nem todo mundo multidisciplinar, saiba. né, ele é essa área de que nós somos profissionais de áreas distintas atendendo um paciente. E que, por vezes, a gente não dialoga sobre a construção do caso, né, as intervenções em que vão se dar aquele, né, junto ao paciente, né, assim, junto na construção do plano terapêutico do paciente. A equipe interdisciplinar já não. Ela já trabalha mais nessa construção de um plano terapêutico em que as áreas vão se comunicar, se complementar e pensar na melhor forma de lidar com o paciente, com a família, e isso se amplia, né, para os cuidadores, né, para essa rede mais ampliada e, por vezes, até para a equipe de saúde. E a transdisciplinar já é uma construção muito poderosa de empoderamento de que as ciências elas se interagem e que eu, por vezes, enquanto psicóloga, posso sim levar para o meu paciente informações que são da área médica, da enfermagem, da fisioterapia, assim como um profissional da fisioterapia, médico, da enfermagem, assistente social, fonoaudiólogo, aquela equipe que compõe ali os cuidados com o paciente, podem trazer informações das outras abordagens e proporcionar um cuidado bastante ampliado e poderoso em função das comunicações que rola entre a equipe. Então, uma equipe transdisciplinar, para que ela de fato seja poderosa, é uma equipe em que todos os profissionais eles estão imbuídos do mesmo intuito e têm essa disponibilidade em trocarem informações, em se comunicarem, em ampliarem que o saber ele deve ser difundido e que a gente precisa se sentir potente, proporcionando, né, assim, o verdadeiro cuidado para o paciente, né, assim, essa coisa de que, isso é só de fulano, né, a gente sai dessa seara, né? Isso, dessa coisa de, né, assim, eu detenho o poder do conhecimento, isso é meu, né, não, de uma construção de fato coletiva aí. Entendi. Então eu te interrompi, né? Mas é porque eu acho que são distinções importantes. E aí você estava então falando dessa atenção, né? E tem o home care, que você ia começar a colocar. Isso. O home care, ele é a instância de que o paciente ele necessita de cuidados sistemáticos em domicílio por parte da equipe de enfermagem. Então, vai precisar aí de um suporte da enfermagem, um técnico de enfermagem, um cuidador a nível aí de 6, 12 e 24 horas, mas com uma sistemática mais de uma rotina mais desenvolvida nesse sentido, né? Assim. Então, hoje, a gente vivencia muito o contexto de atenção domiciliar no serviço público, né? Assim, a gente tem essa construção de uma forma mais poderosa no serviço público e home care ainda é uma realidade que faz parte muito do setor privado, que por vezes serve também esse serviço público, mas a gente vê mais uma força nos planos de saúde, né? Assim, relacionados aos cuidados dessa forma, num perfil home care. E aí, como que funciona, então, o atendimento do psicólogo, né, nesse atendimento domiciliar? Eis a grande pergunta. O psicólogo, ele entra para compor essa equipe de saúde aí, e entra com esse olhar e esse acolhimento terapêutico a partir da situação de doença vivenciada pelo paciente, pela família, num olhar ampliado que se dá para o paciente, família e também equipe de saúde. E eu costumo dizer que o meu pacote, ele é um pacote completo.
Porque quando eu ia atender um paciente, eu não atendia só a ele, eu atendia a família, a equipe de saúde, e aí quando a gente fala família, isso envolve também cuidadores, que podem ser membros dessa família ou não. Às vezes a gente encontra também cuidadores formais, né? Assim, que sim. recebem para essa função de cuidador. E eu atendia também a equipe de saúde e quem estivesse, às vezes, no meu momento do meu atendimento que chegasse. Então, por vezes, né, integrava esse atendimento vizinhos, amigos que chegavam ou pessoas da comunidade. Aí a gente pensa numa comunidade, né, assim, a questão religiosa, né, os pacientes que buscavam nesse momento de doença um respaldo religioso aí, né, e que estavam às vezes na hora do meu atendimento, eram inseridos nesse contexto sempre que era possível, né, e aí integrados, da gente potencializar esses momentos aí de forma de fato terapêutica. Sim. Então, de uma forma autônoma, né, como eu já falei, desenvolver esse trabalho de forma autônoma e no serviço público e também no contexto privado, em todas essas instâncias aí, né, assim, sendo chamada para prestar esse atendimento domiciliar, porque a demanda era só da psicologia, ou para integrar essa equipe de saúde, né, eu tive a oportunidade, assim, de desenvolver trabalhos lindos ao longo desses 20 anos aí de trajetória profissional, né, assim, de enfrentar, eu costumo dizer que do paciente mais simples, numa realidade bem, né, assim, com desigualdade social, ao paciente mais abastado, eu já tive a oportunidade de proporcionar o atendimento psicológico domiciliar, aí, né, acolhendo o processo de doença, né, proporcionando ressignificar esse processo de doença, que por vezes não vem acompanhado de uma cura física, né, mas que vem aí, né, que tem a proposta de uma cura, né, de um movimento emocional, de ressignificação, de encontro, de entender o para quê desse processo todo, né, e o que precisa ser entendido, né, pelo paciente, pela família, o que precisa ser elaborado aí. Então, eu já enfrentei pacientes tanto em contexto de reabilitação, né, pacientes que passaram por alguma doença, né, comumente vítimas de violência e de acidentes aí, ou de alguma doença crônica, em função da sua sequela, estar em processo de reabilitação. Aí a gente pega aí muitos AVEs, né, assim, as doenças neurodegenerativas em que é possível a gente inserir uma reabilitação em prol aí da qualidade de vida e do bem-estar do paciente. Como já peguei pacientes na situação de cuidados paliativos, aí que é justamente, né, uma construção de uma equipe para um olhar para o paciente, em que a gente vai proporcionar essa qualidade de vida, mas sabendo que a doença crônica que o paciente apresenta é um quadro que vai acompanhá-lo até o processo de fim de vida dele. E já enfrentei aí a realidade de terminalidade, fim de vida do paciente, proporcionando ou não esse óbito em domicílio, mas um óbito assistido, acompanhado, né, e respaldado aí numa construção muito sólida em equipe. E aí, Ana, é interessante isso, né? Porque assim, aí você traz que são todas pessoas que estão ou em um processo, né, de adoecimento, que tem a não possibilidade de ir a um consultório tradicional, né? Então que o psicólogo vai até ele com essa equipe e que tem que ser um trabalho bem focado mesmo, né? Bem típico da terapia breve, né? Além de focado, sistêmico, né? Porque você faz, né, o que a gente trabalha muito dentro da terapia ericksoniana, né, que é utilizar todos os recursos ali. Então, se o amigo está na casa, se o cuidador, o vizinho, e você percebe que aquilo é importante para o atendimento, você inclui.
Então, é muito fora da caixinha mesmo, né? Assim, do quadradinho. Sim. E requer uma flexibilidade muito grande do psicólogo, né? Que é outra coisa que a gente trabalha bastante na terapia breve. O psicólogo desenvolver uma flexibilidade e criatividade, né? Sim. Sim, total. Né, assim, na minha construção aí de trajetória profissional, eu falo com muito orgulho, né, desse atendimento domiciliar e de ter sido uma das pioneiras nisso mesmo, né, assim, de ter encabeçado um pouco essa sistemática aqui, né, esse trabalho aqui. É claro que ele já existia antes, mas assim, né, isso foi ganhando força ao longo dos últimos anos, especialmente, mas lá na época que eu iniciei, há 20 anos atrás, isso ainda não era, né, o que é hoje, né, o que já, como um campo tão sólido, né, assim, dentro da área da saúde, né, enfim. Então, sim, né, eu desconstruí esse espaço, né, eu não venho do olhar do consultório como, né, o ambiente para se proporcionar psicoterapia, né. Eu fui para a residência dos meus pacientes e, né, nesse contexto eu realmente precisei lidar com todas as variáveis que estavam ali, né, porque não era o meu ambiente de controle, né, eu estava entrando na residência, no espaço deles, né, e a todo momento eu sempre entrei com muito respeito. Essa sempre foi um movimento muito grande meu, de entender que aquele era o espaço deles. Então, por mais que o atendimento psicológico tenha que haver acordos, porque tem os acordos também no atendimento domiciliar, né? De entender uma dinâmica aí, né? Tem os acordos, os contratos, né? Que são importantes para esse processo psicoterapêutico fluir da melhor forma possível, mas sempre entendendo que eu estava ali num ambiente que é deles, e um acordo muito bem estabelecido, né? Assim, negociado, respeitando que aquele é o ambiente do meu paciente, né? E não o meu, e que eu que estava adentrando ali. Mas eu sempre tive, né, assim, um retorno muito positivo, né, assim, das abordagens, das intervenções, dessa construção, né, assim. E a flexibilidade mesmo, né? Assim, a flexibilidade que envolvia, às vezes, chegar para o atendimento do paciente e entender que ele não estava em condições de receber atendimento naquele dia por conta de uma questão física, dos sintomas que estava sentindo. E aí, nisso você vai para a família, para os cuidadores, para quem, né, assim, está ali, entender que o meu trabalho e o meu vínculo terapêutico, quando o paciente ele era internado, né? Porque tem as intercorrências nesse ambiente domiciliar, nesse cuidado domiciliar, tem as intercorrências. O paciente é internado, eu ia até o hospital, onde o paciente estava internado, como uma forma de manter vínculo com o paciente, né? Eu buscava o serviço de psicologia da unidade de saúde onde o paciente estava em internação, dialogava com essa equipe, perguntando se eu poderia, né, fazer alguma abordagem com o paciente, seguir acompanhando enquanto ele estivesse ali, né, e fui construindo essas relações, né, e esses movimentos, e de entender que, por vezes, a terapia do paciente, nesse caso de paciente em processo de reabilitação, por vezes se dava quando eu tirava eles de casa também, tinha aí a possibilidade de ir com esse paciente como uma forma terapêutica, ter um parque, ou até, né, assim, um outro espaço que proporcionasse para ele, né, esse resgate do bem-estar, da qualidade de vida, que impactasse esse processo de reabilitação e essa construção de uma saúde mental diante do momento de vida que ele estava vivendo, né? Assim, de construções coletivas, né? Assim, de intervenções coletivas, que às vezes eu não tinha o tempo do retorno para poder voltar na casa do paciente, eu não podia contar com aquilo. Eu vou ter o dia seguinte para voltar com o paciente, será que ele vai estar aqui em vida, vai estar em condições do atendimento? Então, dessas intervenções em equipe,
ali mesmo, né? Assim, entendendo aquilo que era possível ser dialogado na frente de uma equipe, entendendo aquilo que às vezes precisava que essa equipe saísse, que eu ficasse sozinha com o paciente para poder fazer ali a intervenção, ou com alguém da família, que assim fosse, né? E eu estou até me lembrando aqui, né, Ana, que a Jaqueline acabou. Tem uma pergunta, né, que a Mona Lisa fez, depois queria que você respondesse, mas estou me lembrando aqui, a Jaqueline entrou aqui na live, a Jaque trabalha, né, junto comigo no Abrangente, e há uns 15 anos, mais ou menos, vamos pôr, uns 15. Eu estou lembrando, e você vai, lógico que você vai se lembrar, né, Jaque, assim, que a Jaque fez um atendimento domiciliar a uma senhora idosa de 102 anos que estava vivenciando o luto de uma filha, né, de 80 e poucos anos, assim. E ela fazia esse atendimento também, né, domiciliar, e óbvio tinha que envolver toda a família, e no caso dessa senhora, a demanda veio da família, porque ela nem sabia o que era psicólogo, né, como é que fazia, mas ela não tinha a menor condição de sair de casa e ir, né, pro consultório, né? Então a terapia foi realmente até ela através da Jaque. Então, até pensando aí, Ana, assim, em pessoas que às vezes querem, né, fazer esse atendimento como autônomos, por exemplo, que não dependa, né, ou do SUS, né, do programa de saúde pública, ou de um convênio, de um plano de saúde. É possível, então, que a pessoa... Porque você faz isso, né, com pacientes particulares. É possível. O Conselho de Psicologia, ele não tem, né, um posicionamento contrário, é uma instância permitida. É claro que ressalta-se aí, né, a questão da dificuldade do paciente se mover até o consultório, né, como uma vertente, né? Algo a ser observado aí, mas eu acredito muito que, eu sempre falo, né, assim, a casa do paciente, ela te dá muito dado. Muito. Né? Estar dentro da casa do paciente te dá muito dado, te dá muita informação, né? Você entra em contato aí com muitas variáveis e com coisas que às vezes, porque eu sempre brinco, porque no consultório a gente ouve, mas a gente não está vendo. Quando a gente está no domicílio, a gente não só ouve, a gente vê. E a gente sente. Exato. Também, né? Assim, daí essa esfera muito tênue que a gente, enquanto profissional da psicologia, tem que ter nesse momento, porque a gente se coloca mais dentro de um contexto e a gente, né, de se cuidar mesmo da vulnerabilidade de estar ali dentro, diante de tantas variáveis, né, de tantas coisas que vêm, assim, para o atendimento, né? Ali de informação, na verdade, né? Exato. Ana, e aí a Mona Lisa está perguntando, né? Se geralmente a demanda é da família, da equipe, do paciente, ou de cada hora. Essas demandas vêm diversas mesmo, Mona Lisa, né? Assim, eu recebo muita demanda do próprio, da própria família, querendo, né, um cuidado para o paciente. Eu recebo demanda de equipe de saúde, querendo a intervenção junto ao paciente. E aí tem esses movimentos, porque agora é uma realidade de fato e de direito, né? Assim, é claro que eu pego um público aí, já peguei criança, adolescente, adulto, idoso, mas essa demanda do público idoso, ela acaba aumentando mais por conta da nossa própria realidade brasileira, na verdade, uma realidade mundial, né? Aí o Brasil acaba sendo aí estando entre os países cujo envelhecimento populacional tem sido mais veloz, né? Assim, mais rápido e com mais desigualdades sociais aí, né? Então, por vezes eu também sou chamada para esses processos de transição, que envolve transição do hospital para casa,
ou do hospital para uma instituição de longa permanência para idosos, ou do domicílio para essa instituição de longa permanência também, né? Assim, e essas construções aí, por vezes, eu sou acionada para favorecer, né? Para tentar aí, minimizar ao máximo os danos, né, que podem surgir, as questões emocionais que podem surgir a partir desse processo. Eu acho que a gente podia até contar, né, Ana? Então, a história, né, assim, que uma história dentro de outra história, né? Porque, assim, uma das intervenções que a gente usa muito na terapia breve é o uso de metáforas, de histórias, e como a Ana disse, né, ela entra aí como facilitadora, como mediadora, como uma terapeuta mesmo, né, para fazer esse processo de transição de alguns idosos para uma casa, né, de longa permanência. Então, a gente conversou, né, Ana, sobre um caso que você estava atendendo, mas que eu acho que você podia colocar, porque eu acho que é um exemplo muito, muito bacana, né? E vou deixar você contar, que é seu, né, o caso, né? Então, eu fui acionada por uma família, né, que queria que eu prestasse um atendimento aí emergencial para uma senhora idosa, porque a família tinha decidido, né, assim, institucionalizá-la, levá-la para uma instituição de longa permanência, e eles não estavam dizendo a verdade para a idosa de que ela iria para essa instituição com a possibilidade de não voltar mais para casa, né? De ser algo definitivo ali. E foi um caso que me veio assim, ela será institucionalizada amanhã. Você tem disponibilidade para ir hoje? Ou eu vou, né? E aí eu fui, né? Então a gente construiu aí um pouco esse processo, né, da institucionalização dessa idosa. No atendimento em que eu fiz inicial, que foi nesse dia da emergência, né? Eu levei a uma reflexão aí, né, desse senso de urgência de institucionalizá-la já no dia seguinte né, às vezes do processo de transição, de que ela saísse da casa dela e fosse para a casa de um parente que ela se identificasse, para depois ser levada para uma instituição de longa permanência, né? Assim, é claro que a gente sabe que na realidade do idoso, os idosos também podem envelhecer sozinhos, né? É uma realidade hoje. E cuidador é um custo, e um custo trabalhista real, né? E uma pessoa idosa, ela não pode estar sozinha num domicílio, né? Por conta de várias questões aí, principalmente a partir de uma certa idade, dos riscos que se corre e tudo mais, né? E isso exige cuidador 24 horas, né? Num rodízio todos os dias da semana, e isso é custo, né? Assim. E o quanto que a gente está preparado também financeiramente para arcar com esse processo de envelhecimento, né? Assim. Então, nessa construção, eu levei essa reflexão aí, a idosa não foi institucionalizada no dia seguinte, segurou-se aí uns 4 dias, que foram os 2 dias ainda da semana, mais o final de semana, para institucionalizá-la a partir da segunda-feira. E aí eu fui acionada para estar na clínica, na instituição, na verdade, de longa permanência, no momento em que ela seria levada para lá, para acompanhar, para desenvolver esse processo de adaptação dela nesse ambiente. E eu estive nesse momento lá. E aí ali eu fiz intervenções com a equipe dessa instituição, com a idosa e com a família. E posteriormente eu fiz intervenções só com a família e só com a idosa de forma isolada,
ali. Uhum. E aí eu até partilhei com você, né, Tereza, com as minhas intervenções com a idosa na instituição. A instituição já estava me querendo para os outros idosos também, porque os idosos estavam todos querendo conversar comigo, e não só com a paciente lá que eu ia visitar, todos querendo interagir, né? Aí por isso que eu brinco o pacote completo. Você recebe por um, mas você ganha vários de presente. Exatamente. E aí nessa construção, pode Não falar, pode falar. você queria. Depois Não, e aí nessa depois construção com a idosa, né, assim, ela bastante resistente com esse processo de institucionalização, o que era esperado pelo traço de personalidade, uma idosa que não mudou, né, que não enfrentou processos de mudança significativos, que sempre foi muito independente, viveu sozinha a vida inteira e que naquele momento estava, né, sendo tirada da sua casa e tendo que conviver com pessoas que ela não conhecia e sair de toda uma rotina, né, da falta de autonomia daquele espaço, daquele novo ambiente, né, assim, e longe também de pessoas que eram referência para ela. Né? E aí eu fiz intervenções ali com ela e trabalhei esse processo de envelhecimento e, né, assim, já utilizando aí as ferramentas da psicoterapia breve sistêmica, da nossa formação, eu construí com ela uma história para trabalhar alguns pontos com ela, né, assim, como a realidade do envelhecimento, ela me é muito afim, pessoalmente também, não só profissionalmente, né? Eu tenho minha avó hoje de 109 anos. Eu perdi meu pai com 94 e eu tenho minha mãe de 81. Então, conviver com essas realidades, né? Com esses movimentos do envelhecimento, né? É uma coisa que eu tenho aí também a experiência pessoal disso. E aí você utilizou o seu contexto, né, Ana? O seu self aí de terapeuta para construir, inclusive, né? Sim. Então, na intervenção com ela, né, assim, eu construí uma história utilizando aí a minha avó como personagem, em que eu conversei com a minha avó sobre o processo de envelhecimento. E aí as intervenções, né, assim, as colocações da minha avó sobre o processo de envelhecimento, né, de modo que levasse essa paciente a refletir. Então eu trouxe aí para ela essa questão de que a gente às vezes planeja envelhecer de uma forma, mas que as coisas não saem exatamente como a gente planejou. Né? E que envelhecer envolvia os desafios e da gente, né, se colocar aberto aí das diferentes realidades e que isso não significava que era falta de amor, né, por parte da família, de não estar com ela dentro das suas casas, mas de que era uma forma de amor que ela recebesse o melhor cuidado possível ali, né? Porque a gente ainda tem numa construção da sociedade, e isso é uma coisa muito da nossa cultura ainda, né? Do sacrifício, de que a família tem que se sacrificar para cuidar da pessoa. Só que, né, assim, as famílias estão envelhecendo e o processo de envelhecimento ele é muito diverso, né? Assim, e as pessoas da família dela estavam envelhecendo. Né? Assim, eles estavam já vivenciando também os processos desafiadores do seu envelhecimento. Os limites e cuidar físicos, dela, né? Sim, e cuidar dela já estava sendo desafiador aí, né? Assim. Então, na minha abordagem com ela, ela muito atenta a tudo que eu estava trazendo a partir dessa história, ela fez uma intervenção comigo que eu achei muito bonitinha e que falava muito dela. Ela, quando eu trouxe da minha conversa com a minha avó, né, e todas as coisas que eu fui conversando, e a fala da minha avó, que minha avó foi me contando a respeito do envelhecimento, ela uma hora, né, assim, me interrompeu e falou assim: você foi muito audaciosa, né? Você foi corajosa de conversar com sua avó sobre isso. E aí, nesse dia que eu fiz essa intervenção com ela, foi o dia que a idosa foi mais receptiva
a minha. Ali, de fato, a gente estabeleceu um vínculo, e um vínculo tão poderoso, assim, que ela não tinha me convidado para retornar na instituição. Naquele dia ela me convidou, retorne, eu quero te ver de novo. E me levou até o carro, né? Como uma forma de retribuir ali aquele movimento, né? Da minha intervenção com ela, do meu olhar para ela. Então eu Criou uma prestei aliança, orientações. né? Sim. Então eu prestei orientações para a equipe que estava ali com ela na instituição, como prestei orientações também para a família, de como conduzir todo o processo. Mas a gente enfrenta também no atendimento domiciliar essas variáveis que às vezes são intervenções por um tempo. A gente não tem o seguinte, a gente não sabe se a família vai querer, porque como era emergencial, né, eles queriam para esse movimento, não sabia se teria o seguinte, a sessão seguinte, né, o movimento seguinte, assim. Mas eu considero essa intervenção que eu fiz aí, né, recentemente, muito, muito rica, né, que me proporcionou também grandes aprendizados profissionais e pessoais, assim, né. Então, foi muito gostoso ter colocado em prática essa ferramenta com ela e ter proporcionado ali, da parte dela, uma escuta mesmo para esse movimento do envelhecimento. E né, a linguagem não verbal da paciente me mostrou muito o quanto que aquilo tinha calado dentro dela. Né? Assim, a mudança também desse comportamento a partir do que eu fui trazendo para ela de reflexão, né? Assim, então, depois da história que eu contei da minha avó e da minha conversa, que foi a gente refletiu sobre fictícia, questões. né, Ana? Sim. É uma história fictícia, né? Assim, sim, é uma história fictícia. Não, né? Eu usei a minha avó como personagem para trazer essa nova proximidade aí, porque é legítimo da minha parte, eu tenho uma avó, sim, de 109 anos, e não trouxe como sendo uma conversa. Aqui, e a nossa avó de 109 anos é lúcida. Que bênção, né? Sim. Minha prima. Ai, que lindo. Minha prima é psicóloga também. Aqui com a gente. Cuidadores amorosos. Então, essa construção aí, né? Eu trouxe essas reflexões também depois para o contexto familiar dela, pessoal e familiar. Então, foi uma intervenção muito potente. E é uma coisa que eu sempre falo, Tereza, também, né? Assim, a atenção domiciliar, a gente tem um tempo clássico de sessão de 50 minutos, mas na atenção domiciliar, esse jogo de cintura também para o tempo de atendimento, ele existe. Às vezes a gente faz intervenções em tempos menores, às vezes a gente precisa de tempos maiores de intervenção, né? Assim, então, esse foi um caso mesmo em que a minha sessão não foi 50 minutos. Eu fiquei mais tempo ali dedicada à paciente, justamente por conta dessa variável de não saber do dia seguinte. Então, assim, eu já fiz intervenções em domicílio que duraram 2h30. Porque era importante eu fechar a temática que foi abordada naquela sessão, porque eu não sabia se teria o dia seguinte mesmo, se a gente poderia virar óbito, né? Enfim. Então, esse movimento de entender que a intervenção domiciliar, ela nos coloca mais realmente nesse movimento de flexibilizar e de sair do contexto clássico mesmo e olhar para o ampliado que é construir saúde mental. Exatamente. E aí, olha só, Ana, né, até a Mona Lisa está colocando, caso também crescimento pessoal, flexibilidade no envelhecer. Então, acho muito interessante, porque quando você me escreveu, né, falando desse caso, e eu falei assim, olha, quem sabe você usa uma avó, e aí você disse, não, eu tenho uma avó de 109 anos, é real, né? Então, para você ficou mais fácil. E sempre que os alunos me perguntam como lidar com a resistência do cliente, a melhor intervenção que eu conheço, né, é o uso da história.
Porque a história faz isso, né? A história coloca a pessoa num transe leve, o ouvinte está ouvindo uma história, você não está falando dele, mas ele sabe que é para ele, mas não tem julgamento, né? Você não está julgando, você está trazendo aí reflexões e que ela te devolveu. Eu achei que ela foi muito empática com você, porque ela falou, nossa, você foi corajosa. Eu fiquei imaginando que depois ela deve ter se preocupado com você, assim, nossa, tadinha, tão jovem, já está sabendo isso tudo do envelhecimento, né? Depois que a gente, né, conversou e que você me contou, mas houve aí um movimento de empatia, né, entre vocês. E você foi fazendo um transe natural, né? O que a gente coloca. O que é uma hipnose natural? É o que você fez. Você foi conversando, passando, você tinha uma mensagem principal que você queria passar. E é uma Sim. mensagem que fazia sentido para ela, né, Ana? Então, a Isabel está até colocando aqui, parabéns, Ana, quanto entusiasmo, realmente valiosa sua contribuição. Sair da caixinha é mesmo ousadia. E aí, Ana, sabe o que eu fico pensando também? Aquilo que a gente trabalha muito, né, na terapia, na mentoria, que quem será que inventou essa coisa dos 50 minutos? É claro que para o mundo linear, que a gente tem uma parte do mundo linear, a gente precisa de limites, né? Mas quando às vezes a coisa aperta o processo de terapia, ele acaba tendo que andar mais rápido. Então, a Sim. gente sabe fazer terapia breve, assim, no sentido de eu preciso fazer. A gente sabe que é necessário o terapeuta se mover, mas a nossa história, né, lá com a psicanálise, com as terapias longas, elas incutiram na cabeça dos psicólogos que a boa terapia, terapia que tem valor, é só aquela que dura muitos anos, porque ela é profunda. E olha só, você fez uma terapia de uma única sessão. Foi. Né? Uma terapia de uma única sessão, usando uma intervenção. Por que a gente está considerando como uma terapia? Porque essa senhora, ela não estava ali para trabalhar a estrutura da personalidade dela, ela tinha um conflito central, né? Que era encarar, enfrentar esse momento da vida dela, abrir os olhos e o coração para compreender que a família dela também estava envelhecendo. E pronto, né? Você fez ali, foi precisa, respeitosa. Então, eu acho isso muito, eu fico muito encantada quando vocês trazem, né, os casos. E quando você fala assim, no atendimento domiciliar, a gente precisa fazer, eu me pergunto por que às vezes no consultório a gente também não tem que pensar isso, eu preciso, né? Claro que são condições diferentes, assim, se eu estou num hospital, se eu estou numa situação emergencial, mas a gente precisa continuar acionando mesmo esses recursos nossos, né? Sim. E eu acho também, Tereza, que, sem sombra de dúvida, toda essa minha experiência com atendimento domiciliar, para depois eu ir para o contexto, né, clássico, né, Clássico. consultório, Aham. e agora para o online, ela foi determinante muito nisso também, né? De uma É. construção também diferenciada para esse consultório, também para o online. Eu falo muito isso, que muitos profissionais sofreram com o processo da psicoterapia online, né? Sim. E eu já tive uma grande afinidade por esse contexto, porque ele também não é o clássico, É. né? E é justamente a gente estar, ainda que mediado por uma tecnologia aí, né? Por um meio de Uhum. comunicação, de tecnologia, mas a gente está dentro também da realidade do paciente, né? Uhum. Assim, muito inserido, né? E nesse contexto também. Então, eu acho que toda essa minha experiência também fez esse Sim. mover aí para a minha construção Aham. clínica também de uma forma diferente, especial, e eu me preocupo muito com isso mesmo, né? Uhum. Assim,
com essa resolução dos problemas, de entender que às vezes eu tenho aquela sessão, e isso eu trago também para o contexto clássico, né? Particular, Assim, para clínica né? privada, né? Sim, Uhum. sim, né? Às vezes eu tenho aquela sessão só, então, de fato, trazer resolutividade, né? Não à toa você está se aprimorando na terapia breve, né, Ana? Não por acaso, né? Vou dizer assim. E isso do atendimento online também é sair das quatro paredes aí, né? Foi ótimo que deu uma mobilizada em todo mundo. E claro que o nosso cérebro demora um pouquinho para se acostumar, né? Hoje mesmo fazendo um atendimento online também com um casal fora, né, do país, eu dei aquela tarefa que a gente vê na terapia centrada nas soluções, que é até uma tarefa que eu criei, que é aquela de adivinhação, que eu ia pensar numa tarefa para eles e eles iam tentar adivinhar qual que seria a tarefa. No consultório, eu saio da sala, né? E falo, vocês ficam aqui dentro, eu vou para fora. Aí com eles eu falei assim, olha, eu vou fechar o meu, eu queria que vocês fechassem o som e eu vou fechar o meu. Aí depois eu falei assim, ó, gente, não sei nem por que eu tô fechando o meu som. Será que corre o risco de eu falar alto aqui, vocês ouvirem? Eles começaram a rir, né? Porque assim, de tão habituada que eu tava de sair, falei, não, vou fechar aqui o meu som também. Mas eu não precisava, era só eles. Então a gente leva um tempinho para acostumar. Mas eu acho muito importante isso, né? A gente desengessar, né, Ana? E não jogar fora os trabalhos anteriores que a gente teve ao consultório privado aí, né? Porque você está nessa transição também, né? Então, Sim, pessoal sim, de sim. Goiânia, vocês têm uma excelente psicóloga aí, eu já para atendimentos presenciais também, né, Ana? Eu estou nessa fase de transição, né? Então, né, assim, hoje o atendimento domiciliar eu realizo, mas não é a minha demanda principal, até mesmo porque 20 anos atuando com isso, a gente começa a perceber que né, fazer uma agenda só disso não é legal para a nossa saúde mental também, né? Porque são demandas mais densas, que exigem da gente mais, né? Então, hoje eu realizo os atendimentos domiciliares, mas não preencho a minha agenda só desse público. Hoje eu estou no online, né? Que veio aí a partir da pandemia e se fortaleceu, né? E estou retomando agora os atendimentos presenciais em consultório, depois de um tempinho de ter ficado sem atender em consultório, e agora estou retomando também aí essa atuação profissional. Ai, que joia! Até a Meire está colocando aqui, né? Que bom, contribuição maravilhosa, entender que não estamos sozinhas no agir e pensar nessa proposta. A Meire, inclusive, colocou que passou por essa situação com a mãe dela, né? Então, eu fico muito feliz de ver, por exemplo, como que o campo, né, assim, de atuação dos psicoterapeutas ele está cada vez maior, né? E eu gosto muito de dizer assim que a terapia breve, as intervenções, elas podem ser usadas, né, Ana, assim, em vários campos, né? Porque a gente vai trabalhar com mudança e a mudança ela está, né, em todo lugar que existe gente aí há essa necessidade, né? Sim. Eu gosto de dizer muito, Tereza, que a gente vai precisar de terapia em vários momentos da vida da gente, Sim, que a gente pode buscar ou não, tornando sim. a nossa jornada existencial, né, a partir do que está sendo vivido ali, do que precisa ser resolvido, a gente pode tornar esse movimento mais leve, né, assim, com Exato. mais qualidade de vida, com mais bem-estar aí dentro de toda uma diversidade, né, assim. E a mudança
ela vai se fazer necessária em todos esses momentos, Exato, né? Assim, a nossa exatamente. evolução vai se fazer necessária, né? Assim, ao longo da vida. Então, um olhar para os diferentes movimentos do desenvolvimento da nossa saúde mental, nas várias fases da Uhum, vida, e a partir, às vezes, de situações adversas, uhum, né? Assim, é importante que a gente construa isso, né? Assim, exato. É. e que a gente repense mesmo a nossa, o impacto disso na nossa sociedade, né? Uhum, Enquanto hoje é o último dia de maio. Maio é o mês que a ONU uhum, tem aí como campanha a saúde mental, essa conscientização para a saúde mental, né? Que não uhum. existe saúde sem saúde mental. Mental, E, sim. né, da importância da gente proteger a nossa saúde mental aí Uhum, com a construção de bons hábitos, mas é justamente pensando aí em todas essas fases da vida, em todos esses movimentos, porque é real o nosso processo de ah, envelhecimento, sim. é real que vamos passar, às vezes, por adversidades Uhum, nesse processo de envelhecimento, e de que forma que uhum, podemos contribuir aí para uma sociedade diferente, que evolua, que pense, que construa uhum. relações mais saudáveis, Exato. com todas as fases da vida também. Exatamente, isso é muito importante que você está trazendo, né? E que a gente cuide da nossa também, né, Ana? Porque, como você disse, por exemplo, uma agenda cheia de atendimentos domiciliares, talvez, né, assim, num início de carreira, ok, né? Mas à medida em que vai evoluindo, eu sempre falo assim, a questão não é se o copo está cheio ou vazio, mas é o tempo que você segura o copo, né, que vai te Exato. trazer um problema ou não. Né? Então, Sim. assim, você chegou no tempo de diminuir essa agenda dos atendimentos domiciliares, segurou o copo por muito tempo, né, Ana? E vai buscar outros copinhos aí novos na sua vida, né? Isso aí. Gente, olha só, Isabel te mandando aí um sucesso. Ana, eu quero Obrigada. te agradecer muito, muito, né, por você ter vindo compartilhar, trazer esse olhar aí, né, para fora, né, do consultório, contar essa história que eu achei que, né, que foi muito rica mesmo, e te agradecer e também te desejar sucesso aí nesse novo momento e nesse novo movimento. Obrigada, Eu que pessoal. agradeço enormemente esse convite. Para mim é uma honra estar aqui dialogando com a minha Oh, mestra e imagina. poder contribuir mesmo. Eu acho que eu tenho muito orgulho da minha trajetória profissional. Falar dela, para mim, é motivo de muita alegria, de muita felicidade e que a gente possa, de fato, repensar, né? Assim, e construir também o Uhum. nosso exercício profissional de forma saudável para a gente também, de modo que a gente impacte a sociedade, né? Ampliando É, aí as possibilidades de construir saúde mental nas diferentes fases da exatamente. vida, ao longo dos movimentos e das adversidades que a vida vai nos Vai trazendo, né, Tereza? trazendo. E com Exato. certeza isso vai impactar o nosso movimento pessoal também na Uhum. construção do ganhar vida dia após dia, né? Exatamente. Pessoal, muito obrigada, né? Obrigada mais uma vez, Ana. E a gente vai deixar salvo, né, Ana? E Uhum. aí eu tenho que lembrar de compartilhar com você, não é isso? A hora que eu Acho salvar? que sim, acho que tem jeito de compartilhar na Tá. hora que você salvar a live, você Aham. me põe lá de novo Tá. para me mencionando, que aí tem jeito de aparecer no meu feed também. Tá joia. Obrigada pelos comentários, não consegui acompanhar todo mundo aqui, mas obrigada por todo mundo Então, que vou, escreveu. vou terminar com o comentário, né? Pessoal agradecendo, as suas colegas, né, de curso. E a Meire colocou: você tem brilho nos olhos para falar da sua profissão. Obrigada. Isso é Obrigada. verdade. Nós estamos aqui apaixonados pela psicologia, né? Então tá, gente, olha, um beijo grande para vocês, boa noite, vai ficar salvo. Então, se vocês quiserem, né, compartilhar com algum colega, sintam-se à vontade aí. Beijinho.
Ana. Obrigada. Beijo, Tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.